Nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem. Estou saudando, né, galera, do canal Inimigos da Nova Ordem Mundial do Gangstock. E a gente está aqui com a jornada Oculto. E a gente vai tratar hoje do fato do episódio de hoje. É sobre a morte do ex-ministro de Bolsonaro, coordenador de sua campanha à eleição à presidência, Gustavo Bebiano. Pois bem, a saber, foi no dia 14, né? 14 de março de 2019, morreu Gustavo Bebiano, que foi ex-secretário-geral da Presidência da República no ano 2019 do governo Bolsonaro, né? E foi também um dos coordenadores da sua campanha eleitoral em 2018, tá? Então foi estranho, porque houve um cisma, né? Gustavo Bebiano, que era extremamente próximo ao presidente Jair Bolsonaro, foi um coordenador fundamental na campanha, né, de 2018, foi ex-ministro dele, era um grande aliado, né, de Bolsonaro. Ele até brincava que tinha um amor por Bolsonaro, um amor hétero, claro, né? E porém houve aí umas questões em cima, né, com o filho do presidente, o tal do Carlos Bolsonaro, aquele que briga todo mundo, né, Carlos Bolsonaro, e também a questão aí de problema na campanha do PSL lá no Nordeste de Pernambuco, e enfim, Bolsonaro acusou Bebiano de ter plantado notícia na Folha de São Paulo, no Antagonista. Então, ou seja, eles acabaram brigando, né? E o Bebiano declarou de todas as formas que nunca traiu o Bolsonaro. O Bolsonaro estava sendo, entre aspas, envenenado, né? Ele usou esse termo, que o Bolsonaro estava envenenado. Mas como assim envenenado? Será que ele tomou algo estragado? Não, envenenado é um termo, é uma gíria maçônica. Isto é, quando uma pessoa está influenciada por outrem ou por alguma... Nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem. Coisa que essa influência leva ao erro, né? Torna essa pessoa que está sendo envenenada uma marionete para atender os propósitos daqueles ou daquilo que está envenenando, enganando, ludibriando, controlando. Okay? Então ele disse, é uma gíria maçônica. O Bolsonaro está sendo envenenado. Uma questão lá daqueles laranjas, né? Lá do PSL, o racha lá com o tal do Bivar, que era presidente do PSL, e a questão que deixou o Bolsonaro muito brabo com o Bebiano e teve os áudios vazados, e a questão com o Carlos também, Carlos Bolsonaro. Então foi isso que provocou o racha. Então Bebiano, de um grande aliado, tá, de alguém que estava muito próximo ao presidente, que sabia tudo da campanha dele, que sabia muitas coisas ocultas, né? Ele sabia muitas coisas, tornou-se um inimigo do presidente. Então tornou-se alguém perigoso, porque sabia de coisas acerca da família, ou como eles dizem, da família Bolsonaro, né? Da família Bolsonaro. É uma coisa estranha, porque morreu aí umas mortes muito esquisitas, né? Como o caso aí do Teori Zavascki, né? E agora também o caso do Adriano, que era um miliciano ligado ao Flávio Bolsonaro. Será que foi queima de arquivo a morte dele mesmo? E agora, estranhamente, o Bebiano morre. Só que o Bebiano morreu de infarto, né? Será que foi o quê? Será que foi uma coincidência, uma fatalidade, né? Será que podemos acreditar em fatalidade? Ou será que foi mais uma queima de arquivo, né? Mas como alguém pode morrer de infarto, né? Seria um castigo sobrenatural sobre ele? Não, na verdade, matar uma pessoa de infarto é uma coisa bem fácil, ou pelo próprio envenenamento, ou por armas psicotrônicas.
Então, o cidadão é morto remotamente e ele não faz a menor ideia do que foi que matou ele. Arma psicotrônica, o que é isso? São armas de energia dirigida, ultrassom, infrassom, ondas de rádio e por aí vai, laser e várias outras. Tá? Eu já estaria entrando no mérito do acesso aí na playlist MK Ultra, target individual, pessoas que são alvejadas por arma psicotrônica. E quem usa muito essa arma psicotrônica são sociedades como a maçonaria. E considerando que Carlos Bolsonaro, o clã Bolsonaro é muito ligado à turma lá da sinagoga do capeta, ou seja, lá de Israel, ou seja, quem são nova ordem mundial, eu falo nova ordem mundial, quem usa as armas psicotrônicas, tá? O sionismo político, nova ordem mundial, está falando de Israel, o sionismo político, ou seja, eles têm amplamente a tecnologia das armas psicotrônicas. E quem manda na maçonaria é o sionismo, tá? É a sinagoga do capeta, os sábios de Sião, lá do, entre aspas, de Israel. Então, para eles terem conseguido lá uma arma psicotrônica para poder matar o Bebiano, isso é a coisa mais fácil do mundo. Até porque o Bolsonaro é uma cadela, ele é um boneco da nova ordem mundial sionista. Ele é um boneco de Israel. Ok? Israel, maçonaria, quem comanda a República do Brasil, que o Brasil é escravo da República Maçônica Universal. Quem manda na maçonaria é a sinagoga do capeta, tá? Israel. Então, para poder não caguetar a fita, para poder não prejudicar essa fase que o Brasil vive, que não é uma fase de esquerda, a esquerda já passou, agora a fase é de uma falsa direita, do neoconservadorismo, para poder atender a nova ordem mundial nesse momento, ou seja, para poder atender Israel. Então, para eles usarem uma arma psicotrônica para matar esse cara aí, foi um infarto, não, foi alvejado por algo que ele não viu remotamente, por uma arma psicotrônica, uma queima de arquivo, para não caguetar a fita. Então, muito estranho. Ele até deixou uma carta, né? Nessa carta ele falou do Bolsonaro, do ódio de Carlos Bolsonaro, que esse ódio de Carlos Bolsonaro influenciava o presidente. E o presidente é muito influenciado mesmo pelos filhos que só fazem besteira. Eu estou aqui no site aqui, que você está olhando. O nome do site é Brasil247.com. E aí políticos comentam morte de Bebiano, mortes esquisitas que um dia serão esclarecidas. Parlamentares falam sobre como a família Bolsonaro pode ter sido beneficiada com a morte do ex-ministro, que, como ele próprio disse, só havia comentado, tá aqui, ó, 3% do que sabia da campanha eleitoral. E essa campanha eleitoral, né, Bolsonaro ganhou no segundo turno com 57,79% dos votos. 5779, curiosamente um ano no calendário judaico, ou seja, uma cabala pesada aí nessa eleição, tudo farsa, entendeu? Ele poderia ganhar facilmente no primeiro turno, mas aí tem toda essa jogada aí de dividir o povo contra a esquerda do PT, ou seja, o sionismo estava por detrás disso. Nova ordem mundial, Gustavo Bebiano, né? Então ele morreu no dia 14, né? E fez surgir uma onda de especulações sobre a campanha eleitoral de 2018. Políticos anônimos recordam revelações mantidas sob sigilo a respeito do clã Bolsonaro e pediram investigação sobre as causas do falecimento. Ou seja, se ele tivesse sido morto, é uma hipótese que eu estou levantando, tá? Porque eu acho muita coincidência o cara morrer de uma hora para outra, um personagem político morrer de uma hora para outra, tipo assim, coincidência não pode ser. Papai Noel, é difícil acreditar em Papai Noel, né? Então, mas se for arma psicotônica, não vão nem achar, tá? Não vão nem achar o que foi que matou ele. Vítima de um infarto misterioso. Bebiano sabia muito, sabia, né? Segredos e falcaturas da campanha de Bolsonaro estarão enterrados para sempre, né? O ex-ministro foi um dos auxiliares mais próximos a Bolsonaro, comentou a deputada federal Érica Cocai, né? Um colega de partido, Zeca Disseu. Eita, nós, PT é brabo também, né? Bandido querendo falar dos outros é complicado. Demonstrou surpresa diante das coincidências que favorecem Bolsonaro. Morreu Gustavo Bebiano, coordenador da campanha eleitoral. Ele era um dos maiores desafios do presidente. Os fatos, as pessoas que sabem muito e podem complicar a vida da família estão morrendo.
né? Bem, insinuou acrescentando suporte de carta deixada pelo ex-ministro. Se algo acontecer comigo, abram. Quem recebeu as cartas de Bebiano? Qual o conteúdo delas? Né, questionou o deputado. Então tem a opção de gente falando aqui, mais um, só tem a opção de petista. Então vamos tentar ver outro. Alguém do PDT, André Figueiredo, PDT do Ceará, limitou-se a comentar a manchete. Muito estranho. É estranho mesmo a morte dele. Deixa eu ver aqui se tem algum outro que não seja do PT. Curiosamente, ele só colocou do PT. Aqui um tal de Rogério Correia, também do PT, disse que ele morreu na mesma data que completou 2 anos da morte de Marielle Franco, né? Ele diz aqui que Bebiano insinuado tem informações sobre a facada de Juiz de Fora. O caso lá do Adélio Bispo, também muito estranho também. Ele diz que morre quem sabia muitas coisas do presidente, né? 2 anos da morte de Marielle, né? O cara aqui do Maranhão, Flávio Dino, governador do Maranhão, PCdoB, também considerou obscura a morte do ex-ministro, né? Ele diz: Marielle teoriza a Vasca, Adriano, que era o miliciano lá, que era colega do Flávio Bolsonaro, e Bebiano. Muitas mortes absurdas e esquisitas que um dia serão esclarecidas, né? Enfim. Deixa eu ver. Lembrando do ex-capitão, que é o Adriano, ex-capitão da PM, miliciano ligado ao clã ou família Bolsonaro, Adriano da Nóbrega. O ex-ministro teoriza Vasque, morreu num acidente aéreo estranho, né? Aí tá, vamos ver, Márcio Gerri, também PCdoB, né? Deputado federal, lamentou a morte de Bebiano, que seja considerado um alívio a Bolsonaro, né? Por tudo que vinha sendo dito pelo próprio Bebiano acerca dos filhos de Bolsonaro e do próprio presidente, é claro que a morte do ex-ministro já está recebendo com alívio, né? Envolvido com fatos graves, alguns misteriosos ainda. Então, muito estranho mesmo. Engraçado, o Bebiano tinha 56 anos e era pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, ele foi convidado ao programa Roda Viva na TV Cultura. Bebiano admitiu nos bastidores ter medo de falar tudo que sabia. Então ele sabia de coisa. E ele morrer assim dessa forma é muito estranho. Ele deixou o governo 2 meses após a morte dele, né? Após problema com Carlos Bolsonaro. E era considerado um homem de confiança de Jair Bolsonaro. Ou seja, o cara deixou o governo, teve aquela briga 2 meses depois. Ex-ministro deixou o governo menos de 2 meses depois da posse. Desculpa, não foi depois da morte, não, depois da posse, né? Então teve esse problema. Deixa eu ver aqui mais algum depoimento. Aí o outro jornalista, Jorge Marques, né, setorista do Congresso, falou que seria queima de arquivo de Adriano da Nóbrega, um miliciano e ex-parceiro de Flávio Bolsonaro, né? Agora a partida precoce de Bebiano. É tudo pela narrativa ou ele esconde algo mais? Indagou, né? Agora o outro aqui, Alexandre Frota, né? Alexandre Frota, né? Congressista de São Paulo. Ele disse que Bebiano se foi com ele muitas verdades, né? Hoje vai ter festa no Palácio para amigos e família. A saudade para o Brasil, uma voz importante se calou, triste, lamentou. Foi bem, gente, muito estranho. Ou seja, resumo da ópera: não dá para acreditar em Papai Noel. O cara, pouco tempo atrás, teve esse problema todo. Ele sabia de coisa e simplesmente, deu um infarto. Isso aí é muito estranho, muito estranho. Para ele ter sido alvejado por arma psicotrônica, alguém ter apagado ele, queima de arquivo, não duvido nada. Ele sabia de coisas de Bolsonaro. Bolsonaro está a serviço do sionismo político de Israel, tá? Controlado pela maçonaria. Ele está simplesmente a serviço da maior potência política mundial. Gente muito poderosa, sionismo político. Ele está escondido Illuminati por detrás disso, ok? Enfim, ou seja, é gente grande que colocou ele no poder, tá?
tá? Então, para qualquer um cidadão aí simples como o Bebiano querer estragar a fita, não rola. Então, me parece ser um caso de queima de arquivo também, tá? Muito estranho mesmo, muito confuso. Então, o objetivo desse comentário é chamar a reflexão. O que pode estar me oculto por detrás dessa coisa, tá? E política é assim, meu amigo. O pessoal fala em Deus, mas política é complicado, tá? Política não tem santinho, não. Caiu ali dentro, é coisa ruim. Um abraço, gente.